Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Ramon e você está ouvindo o podcast Ficções. Bem, nesse episódio eu vou falar sobre uma frase que aparece num livro que chama The Grand Design, uma frase escrita pelo Stephen Hawking num texto logo de abertura. É um livro dele em conjunto com um pesquisador, um cientista, um físico chamado Leonard Mlodinow. Acho que é assim que fala o nome dele, né? Então eles escreveram um livro juntos, mas esse texto de abertura é um texto do Stephen Hawking. E ele vai dizer o seguinte: eu vou, na verdade, ler uma citação maior para pegar essa frase, que é a frase que eu quero trabalhar aqui, que é o título do episódio, você já viu. Mas a citação é o seguinte: ele fala assim: nós existimos por apenas um curto período de tempo, e nesse tempo exploramos apenas uma pequena parte do universo. Mas os humanos são uma espécie curiosa. Nós questionamos, buscamos respostas. Vivendo neste vasto mundo, que é por vezes bondoso e cruel, e olhando para a imensidão do céu acima de nós, as pessoas sempre se fizeram muitas perguntas. Como podemos entender o mundo em que nos encontramos? Como se comporta o universo? Qual é a natureza da realidade? De onde veio tudo? O universo precisa de um criador? A maioria de nós não passa a maior parte do tempo preocupada com essas questões, mas quase todos nós nos ocupamos delas em algum momento. Tradicionalmente, estas são questões para a filosofia, mas a filosofia está morta. A filosofia não acompanhou os desenvolvimentos modernos da ciência, particularmente da física. Os cientistas se tornaram os portadores da tocha da descoberta em nossa busca por conhecimento. E aqui termina a citação dessa abertura, né, do texto que eu comentei com você. Então, a frase que eu quero comentar aqui é justamente a frase: a filosofia está morta. É verdade, né, pelo que é colocado aqui pelo Stephen Hawking, e de fato a gente vendo, né, de maneira geral, especialmente a partir do século XX, é verdade que muitos debates filosóficos tradicionais, eles ficaram estagnados. Por exemplo, a filosofia queria entender a consciência, mas era muito por meio de insight, era um conhecimento espontâneo. E agora a gente tem ciência fazendo neurociência e compreendendo coisas que a filosofia não podia fazer. Então, de fato, tem coisas que a filosofia se propunha, na teoria do conhecimento, por exemplo, ou na ideia de criar um sistema que explicasse tudo, que talvez a ciência, de fato, faça melhor. Esse distanciamento que existe, né, ele vai sugerir, como fala o Stephen Hawking, uma perda de relevância da filosofia, porque a ciência ela é mais rigorosa, porque ela tem um método científico. Só que essa visão de que a filosofia está morta, também ignora que tem contribuições únicas que a filosofia pode oferecer para a gente, especialmente hoje, eu acho, quando a gente tem tanta tecnologia disponível, tanta técnica disponível, e a gente pode pensar a ética, a interpretação humana e as implicações das ciências a partir da filosofia. Uma coisa que nem sempre a ciência se propõe a fazer, porque não é a sua primeira coisa. Então a filosofia, no mínimo por isso, sempre seria necessária. Um ponto que eu acho que é importante, que o Hawking desconsidera, é o papel da filosofia na análise e na crítica das bases conceituais e éticas do conhecimento em geral e da ciência em particular. O Schopenhauer, que é um autor que eu volto sempre aqui, se você acompanha o podcast sabe que eu sempre falo dele, ele tem uma teoria que é a teoria sobre a vontade como essência do mundo. E essa teoria vai ressaltar uma dimensão subjetiva da experiência, que é uma coisa que a ciência, que em geral é focada na objetividade, mesmo quando não tem isso como, né, um centro ali de pesquisa, ela não vai abordar essa ideia, né, do aspecto subjetivo da nossa experiência. E aí o Schopenhauer vai defender então que as nossas estruturas internas influenciam nossa visão de mundo. Essa reflexão por si só é muito importante para a gente entender também um ponto de partida para a gente conhecer a realidade e não só aceitar a realidade da maneira como ela é vista pela ciência. Eu sei que a ciência como um todo não quer dizer isso, mas é isso que ela passa para a gente se a gente não é também incentivado a pensar por conta própria e não só esperar o resultado científico, entende? Então, quando o Hawking fala a filosofia está morta, a ciência tem respostas melhores, ele desconsidera que a filosofia como uma forma de conhecimento sobre o mundo é uma coisa acessível a todo mundo, enquanto a ciência de ponta é e sempre vai ser uma coisa feita por poucas pessoas, que vão divulgar isso pra gente. Mas a gente não vai ter a oportunidade de fazer esse caminho, cada um, né, fazer esse caminho por si mesmo. Se a gente for pensar a contribuição de um outro
filósofo para esse debate, a gente tem o Wittgenstein, que ele vai discutir, né, o tema da linguagem, é o tema central para ele, a filosofia para ele é uma questão de linguagem, e ele vai refletir sobre como as palavras moldam a nossa compreensão da realidade. Nessa época que a gente vive, né, uma época de desinformação, de manipulação da linguagem, eu acho que essa abordagem que o Wittgenstein traz para a gente ajuda a esclarecer, ajuda a refinar o nosso uso da fala, da língua, da escrita e ajudar a gente a compreender o próprio mundo. É uma coisa que é mais relevante do que nunca. Ele vai dizer, né, o Wittgenstein, que muitos problemas filosóficos são, na verdade, mal entendidos linguísticos e que isso pode ser resolvido com análise crítica. Essa análise crítica da linguagem, porque a linguagem é aquilo que faz o ser humano, na sua essência, ser o que é também uma coisa que a ciência não pode oferecer para cada um de nós individualmente, mas que cada pessoa pode se dedicar a fazer da melhor forma que puder, e essa reflexão filosófica do Wittgenstein eu acho que é essencial nesse sentido. Uma outra autora que eu acho que é muito importante na contemporaneidade é a Hannah Arendt. Ela vai trazer as questões, né, vai abordar questões sobre poder, sobre autoridade, sobre a ação humana e vai discutir, vai refletir, né, sobre como que a gente interage em sociedade. Ela vai tentar entender como o poder é exercido. E numa época de crescente autoritarismo, claro, ela vive no século XX, ela vê o fascismo, o nazismo se desenvolvendo, então a pesquisa dela tem obviamente muito a ver com isso, mas a gente não está tão distante assim disso, né? A gente tem um mundo em que existe esse embate entre a democracia e uma vontade de autoritarismo. Então esse pensamento da Hannah Arendt sobre a responsabilidade individual e coletiva ela é muito pertinente. Claro que eu vou citando aqui talvez filósofos que são mais caracterizados como tradicionais, digamos assim, né, que aparecem em muitos livros, que são mencionados em muitos manuais, mas o debate contemporâneo filosófico continua existindo. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Angela Davis ou na Martha Nussbaum, que são filósofas que trabalham com política, com ética, que vão refletir sobre justiça social, sobre gênero, sobre interseccionalidade, que é o tema lá da Angela Davis, eu acho que elas mostram, com a pesquisa que elas desenvolvem, que a filosofia acompanha o mundo, ou seja, ela não está estagnada de fato num tempo. Ela está falando sobre hoje, né? A Angela Davis falar sobre interseção entre raça, classe e gênero mostra uma coisa que só faz sentido a partir do século XX e muito evidente para a gente hoje. E é algo extremamente relevante para a gente pensar uma sociedade mais justa, mais igualitária. A Martha Nussbaum é uma filósofa que vai discutir o papel da emoção na vida pública. Ela vai argumentar, ou vai, né, enfim, refletir sobre a ideia de um conceito de justiça que reconhece a vulnerabilidade, a dignidade humana. Então ela vai retomar um conceito da antiguidade de cosmopolitismo, mas para pensar isso hoje em dia. Como a filosofia ética, ela atende a uma resposta a um problema global, porque a gente vive num mundo de interconectividade, responsabilidade mútua. Então, nunca fez tanto sentido, né, essa ideia de ser cosmopolita. Os estoicos, quando pensavam nessa noção do cosmopolitismo, não tinham, obviamente, esse mundo que a gente tem hoje, em que qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, de fato, alcança a gente, nos afeta emocionalmente. Então, essas duas filósofas contemporâneas, por exemplo, que eu trouxe aqui, tem, obviamente, inúmeras pessoas pesquisando aí na filosofia, mostram, acho, que o Stephen Hawking ele não traz essa percepção de que, ou melhor, ele não compreende essa visão da filosofia como algo relevante, porque ele vai trazer como uma perspectiva do relevante aquilo que traz um avanço, né? Então ele vai pensar a noção de ciência como símbolo de avanço. E se a filosofia não está próxima da ciência, ela não avançou. Mas o que eu quero dizer é que a filosofia continua uma ferramenta indispensável porque ela interpreta o impacto de tudo que acontece na nossa vida hoje. Na questão da ética, na questão da política e na questão da própria ciência, se a gente for pensar assim. Então, nessa época de tecnologia da informação, de inteligência artificial, enfim, todas essas coisas, a filosofia vai poder refletir sobre o conceito de verdade, sobre a noção de conhecimento, sobre a fragmentação da realidade construída ou desconstruída, se a gente quiser pensar assim, pela própria tecnologia. Então ela não está desconectada do mundo, ela não deixou de pensar sobre o mundo, como ele pretende falar, né? Como ele tenta argumentar ali, nesse início ali do texto que eu falei para você. Eu acho que o Hawking tem essa noção de uma obsolescência da filosofia. A filosofia está morta. Ele não diz que a filosofia só perdeu espaço. Ele fala que ela está morta, ou seja, ela não serve mais. Hoje a gente pode jogar fora a filosofia e ter só a ciência.
Eu acho que essa noção ela é complicada porque, e aí, claro, eu falo de um lugar não muito neutro, porque sendo alguém que estuda filosofia, que dá aula de filosofia, eu quero sempre pensar sobre o significado dessa forma de pensar, de entender, de escrever, de refletir sobre o mundo. Então, claro que eu não estou falando de uma situação de alguém que olha de fora essa frase e fala, opa, peraí, isso me incomoda. Não. Obviamente isso vai incomodar muito mais quem está próximo da filosofia. Por acaso, isso é curioso, né? Porque eu estou trazendo esse tema hoje. Porque eu fui ler essa frase recentemente. Eu não tinha conhecimento desse livro e tudo. Estava lendo um texto que alguém menciona essa frase e foi atrás do livro do Stephen Hawking para trazer essa citação ali para você, né? Para poder ler, entender o que é que se trata. E eu achei uma coisa curiosa, né? De que se esteja discutindo hoje, né? E aí se esteja discutindo porque é uma pessoa importante, né? No campo do conhecimento da ciência e traz uma frase tão enfática, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente relevante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como eu falei, né? E para terminar aqui o episódio, eu acho que a filosofia, ela continua oferecendo pra gente formas da gente pensar a complexidade do mundo moderno. Ela oferece um espaço necessário de diálogo de cada um consigo mesmo, de cada um com os outros, né, com o mundo que a gente vive, sobre como a gente pode viver melhor, sobre como a gente pode se orientar em busca da justiça, de um conhecimento mais efetivo, de uma conduta humana que nos permita encontrar um sentido para a gente mesmo nesse mundo. Então, acho que a filosofia, longe de estar morta, ela se mostra ainda mais, ou talvez como sempre, bem efetiva.